Hoje, o restaurante estava fechado para um evento privado. A empresa de consultoria estava comemorando seu 10º aniversário. A música alta tocava e os funcionários finalmente tiveram a chance de relaxar e se divertir às custas da empresa. Muitos trouxeram seus cônjuges. Mas alguns aproveitaram a oportunidade para dar um tempo de seus parceiros. Eu nunca vou a lugar nenhum com minha Madeline, disse um homem um pouco embriagado, balançando um pouco. Minha esposa só serve para esfregar as falhas da minha mãe. Ele riu alto. É isso mesmo, Keith, concordou um colega. É para isso que as mulheres servem. Para fazer o trabalho doméstico. E sua esposa não reclama que você está aqui sozinho? Ela não ousaria, disse ele com confiança. Madeline está na palma da minha mão. Ele estendeu a mão e fez um punho. Como o chefe da família, eu decido quem pode relaxar e quem tem que trabalhar. As senhoras que estavam por perto trocaram olhares significativos, franzindo os lábios em desaprovação. Keith vinha depreciando sua esposa a noite toda, que estava em casa e não podia se defender. Alguns acharam repulsivo. Mas também havia aqueles que apoiavam suas opiniões. Um pequeno grupo de colegas igualmente embriagados se reuniu ao redor do contador tonto, ouvindo-o com interesse. Ele se sentia no topo do mundo, geralmente taciturno e trabalhando sozinho. Ele estava aproveitando a atenção em comum esta noite, o que o lisonjeava imensamente. Ele continuava de olho nas jovens elegantemente vestidas, imaginando com quem poderia se divertir. Keith ainda não tinha uma amante, mas não se importaria de ter uma, não vendo nada de errado nisso. Que inferno! Ele exclamou em voz alta, vendo outra chamada de sua esposa. Eu pedi para ela não me incomodar. É tão difícil entender que estou relaxando? Já passava da meia-noite e Madeline, que estava de fato com sua sogra, começou a se preocupar seriamente. Ele disse que voltaria no máximo às 23 horas. Mas já havia muito tempo que ele tinha saído. E ela não conseguia dormir por causa disso. Felizmente, sua sogra já estava dormindo. Caso contrário, ela também estaria preocupada. A senhora Rose estava gravemente doente. Então sua nora tinha que cuidar da casa e da mulher doente. Keith não tinha pressa em ajudar, argumentando que já estava exausto do trabalho. Por favor, atenda ao telefone, disse Madeline a si mesma. Depois de esperá-lo por várias horas, ela havia perdido a conta de quantas vezes ligou e, frustrada, jogou o telefone na mesa. Ele caiu ao lado do relatório que ela havia preparado para o marido. Madeline era economista por formação. Uma excelente, mesmo durante seus anos de estudante. Muitos professores previam um futuro de sucesso e uma rápida ascensão na carreira para ela. No entanto, ela escolheu o amor. Quando a mãe dele adoeceu, Keith pediu à esposa que largasse o emprego para cuidar dela. Madeline concordou, porque amava muito o marido e era apegada à mãe dele. Às vezes, ela se sentia triste ao perceber que estava desperdiçando seu potencial ficando em casa. Então, seu marido sugeriu que ela o ajudasse. Como ele estava envolvido em muitas das operações financeiras da empresa, achou a ajuda dela muito útil, pois ela tinha uma mente analítica e era bem versada na área. Logo, Keith percebeu que Madeline era ainda melhor nisso do que ele e começou a explorá-la abertamente. Quando Madeline disse que estava cansada, pois praticamente o tempo todo tinha que cuidar de uma mulher idosa, seu marido começou a manipulá-la, dizendo que ele era o único provedor da família e não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Então, apesar do cansaço,
Sua esposa começava a trabalhar nos cálculos econômicos que exigiam concentração constante. Seus esforços rapidamente começaram a dar frutos. Benjamin Aski, o dono da empresa, notou que os cálculos e propostas de seu subordinado estavam aumentando os lucros da empresa. Ele até lhe pagou um bônus substancial por suas realizações excepcionais, sobre o qual Keith não contou à sua esposa. Gastando tudo consigo mesmo, o homem ficou intoxicado por tanto sucesso. Seu salário aumentou e ele era muito valorizado no trabalho. Ele até começou a considerar seriamente sua futura promoção e, como tinha uma baixa opinião sobre sua esposa, decidiu fazer algumas propostas por conta própria. Se Madeline consegue, eu também consigo, pensou ele com confiança. No entanto, assim que Keith mostrou seus próprios cálculos ao chefe, o rosto de Benjamin se contorceu. Que bobagem é essa? Você está falando sério? Ele franziu a testa. Keith, isso não se parece nada com você. Se estiver sobrecarregado, tire um dia de folga. Não preciso de funcionários que me tragam esse lixo. E assim, seus esforços intelectuais acabaram no lixo. Desde então, ele nem sequer tentou fazer nada por conta própria. Ele sempre levava trabalho para casa e, então, apresentava ideias e cálculos interessantes que agradavam a gerência. Mas quando lhe pediam para falar ou explicar algo nas reuniões, ele imediatamente gaguejava e começava a falar coisas sem sentido, o que surpreendia a muitos. Naquela noite, Madeline esperou pelo marido até quase 3 da manhã. No momento em que ele chegou ao quarto deles, ele havia derrubado tudo em seu caminho e feito um barulho. Embora sua mãe estivesse sob forte medicação, até ela acordou. Assim que a senhora Rose abriu os olhos, sentiu uma dor de cabeça aguda e sua pressão arterial subiu. Oh! Madeline! Não me sinto bem, disse ela fracamente. Sua nora imediatamente a atendeu com a medicação necessária. Quando o corpo da velha começou a tremer, Madeline percebeu que ela estava tendo um ataque. Ela estava acostumada a tais situações e sabia o que fazer. Respire fundo, instruiu ela. Vou te dar um comprimido e você vai se sentir melhor em breve. Momentos depois, sua respiração se normalizou. A dor em suas têmporas diminuiu gradualmente, assim como o tremor em seu corpo. Keith, que os observava o tempo todo, encostou-se instavelmente na porta e caiu no chão, rindo alto. A senhora Rose balançou a cabeça. Diante de seus olhos estava seu filho, em quem ela uma vez derramou sua alma, agora em um estado de embriaguez pesada. E havia também sua nora, que inicialmente não a impressionou. Agora, a senhora Rose sentia vergonha das palavras que dissera alguns anos antes. Keith, talvez você não devesse se apressar. Há tantas garotas legais por aí. Talvez você devesse pensar um pouco mais. Você sempre pode se casar mais tarde. Houve um tempo em que a senhora Rose pensava que Madeline não era o melhor par para seu filho. Mas agora ela a estimava e era grata por sua ajuda e cuidado. Se não fosse por sua nora, ela teria que contratar uma cuidadora. E a idosa não gostava de ter estranhos ao seu redor. Keith levantou-se com dificuldade e olhou distraidamente para sua mãe e esposa. Só então ele percebeu o quanto a senhora Rose havia definhado nos últimos tempos. O quarto estava cheio do cheiro forte de medicamentos e da atmosfera opressiva da velhice e da doença, o que o fez estremecer. Talvez a mamãe devesse ir para um asilo, disse ele para ninguém em particular. Meu apartamento virou um hospital. Com essas palavras,
Ele tropeçou para o quarto, derrubando uma mesinha de canto com flores no caminho. Madeline ficou em silêncio, olhando para as costas do marido com reprovação. Talvez isso seja o melhor para todos, disse a senhora Rose, resignada. Nem pense nisso. Madeline respondeu rapidamente. Ele está apenas bêbado. De manhã. Acho que ele se arrependerá de suas palavras. Pensou ela. Se é que se lembrará delas. Oh! Madeline! Eu sou um fardo tão grande para você. A senhora Rose continuou a lamentar. Por causa do comportamento horrível de seu filho. Ela frequentemente caía em melancolia. E Madeline tinha que tranquilizá-la, pois seu estado emocional afetava diretamente sua saúde física. Embora houvesse muita verdade nas palavras de sua sogra, Madeline sempre tentava animá-la. Não. Senhora Rose. Isso não é verdade. Disse Madeline com toda a sinceridade. Eu gosto de passar tempo com você. Você é como uma mãe para mim. Madeline havia perdido a própria mãe em tenra idade. Por muito tempo. Não houve uma mulher amorosa em sua vida que pudesse lhe dar conselhos e carinho. Durante toda a sua vida consciente, Madeline teve que se virar sozinha. Depois de se casar com Keith, ela encontrou uma figura materna em sua sogra. Inicialmente, o relacionamento delas era bastante frio, pois a senhora Rose relutava em se abrir para uma estranha que havia crescido sem pais. Em sua opinião, tinha um passado questionável. Mas com o tempo, Madeline a conquistou com sua bondade e cuidado altruístas. A ideia de mandar sua sogra para um asilo parecia ultrajante para Madeline. Embora seu marido já tivesse mencionado isso antes. E a cada vez ela ficava com raiva dele. Que coisa para se dizer na frente de sua mãe. Madeline o repreendeu silenciosamente. Ela sabia que quando Keith dormisse e recobrasse o juízo, eles teriam uma conversa séria. Depois de terminar de ajudar sua sogra, ela voltou para o quarto. Lá, foi recebida por um ronco alto e o cheiro sufocante de álcool. Ela fez uma careta, percebendo que não conseguiria dormir ao lado dele. Cuidadosamente, ela abriu a janela para deixar entrar um pouco de ar fresco e colocou uma garrafa de água mineral ao lado da cama, da qual Keith precisaria quando acordasse. E, de fato, na manhã seguinte, Keith estava com uma dor de cabeça terrível. Ele imediatamente pegou o copo ao seu lado e bebeu avidamente. Uma série de despertadores insistentes o acordou. Mas Keith sabia que não iria a lugar nenhum hoje. Ele ligou para o trabalho, alegando que não se sentia bem e pediu o dia de folga. Eu sei que tipo de mal-estar você quer dizer. Sorriu a secretária, que passará a noite inteira com ele. Metade do escritório está no mesmo barco. Claire? Eu me sinto péssimo, disse Keith dramaticamente. Me cubra com o chefe. Fico te devendo uma. No final, ele conseguiu resolver e caiu de volta no travesseiro. Nesse momento, Madeline entrou no quarto. Tendo passado a noite inteira no sofá desconfortável da sala de estar e não estava bem descansada. E o que foi tudo aquilo ontem à noite? Disse Madeline, franzindo a testa. Por que você chegou em casa tão tarde? Nós combinamos que você estaria em casa no máximo às 23 horas. Sentindo que estava por vir, Keith pulou da cama e começou a se arrumar. Querida, eu sinto muito, disse ele apressadamente. Estou tão envergonhado. Mas me desculpe. Tenho que correr para o trabalho. Você vai trabalhar? Madeline perguntou surpresa.
Nesse estado? O que posso fazer? Sorriu Keith. Eu sou o único provedor desta família. Com essas palavras, ele saiu apressado. Madeline suspirou, pois não conseguirá dizer tudo o que queria. A conversa foi interrompida. Assim que Keith saiu, ele ligou para a garçonete que conhecera no evento corporativo na noite anterior. Laura, não estou me sentindo bem, disse ele teatralmente. Não te vi a noite toda e agora estou sofrendo de saudade. Posso ir aí? Do outro lado da linha, uma risada feminina alegre soou. Venha. Estarei esperando, disse Laura, coquete. Keith ergueu os braços triunfantemente e entrou em seu carro, ansioso por um bom dia. Enquanto isso, no escritório, seu chefe o procurava. Claire? Devo esperar Keith hoje? Senhor Ask. Eu estava prestes a lhe dizer. Ela sorriu. Keith tirou um dia de licença médica hoje. Benjamin assentiu. Ele queria discutir o plano de desenvolvimento da empresa para o próximo mês com seu subordinado, que estava brilhantemente preparado. Keith havia feito este trabalho em casa e o submetido por escrito. Era excelente. Mas assim que ele começou a defendê-lo na reunião, ele não conseguia juntar duas palavras. Tudo isso parecia estranho para seu chefe. Ele começou a suspeitar que seu funcionário estava recebendo ajuda de outra pessoa. Talvez ele tenha um irmão economista talentoso ou um vizinho gênio cujos serviços ele usa. Ponderou o chefe. Ele há muito perderá a fé nas habilidades intelectuais de seu subordinado e o teria demitido se não fossem as ideias frescas e excelentes que ele trazia de algum lugar. Claire? Tenho alguma reunião marcada para hoje? Perguntou o senhor. Ask. Sim, disse a secretária, olhando para o computador. Os investidores chegam às 17 horas. Ótimo, disse o chefe. Então diga a todos que não estarei no escritório até essa hora. Ele teve a ideia de verificar seu subordinado pessoalmente, aparecendo inesperadamente em sua casa. Benjamin já havia inventado uma história de cobertura, apresentando-se como um colega e bom amigo de Keith. Madeline o recebeu calorosamente. Por favor, entre. Ela sorriu. Vamos tomar um chá. Benjamin percebeu imediatamente que Keith não estava em casa e que a licença médica era provavelmente uma invenção. Obrigado. Eu não me importaria. Ele respondeu educadamente. Para ser sincera, sua visita me surpreende um pouco, disse Madeline, colocando a chaleira no fogo. Afinal, meu marido está no trabalho. Sim. Seu marido é um funcionário muito valioso, disse Benjamin, tomando um gole da bebida quente. E, pelo que me lembro, o 30º aniversário dele está chegando. Então nossa equipe quer dar a ele um presente digno. É por isso que vim consultá-la. Afinal, quem conhece uma pessoa melhor do que sua família? Isso é maravilhoso, disse a senhora Rose, emocionada. Que sorte meu filho tem de ter um amigo tão maravilhoso. A idosa ficou encantada com a visita. Ela estava preocupada que os amigos de seu filho fossem alcoólatras e indivíduos suspeitos. No entanto, este homem educado e decente mudou sua opinião. O senhor Ask imediatamente causou uma boa impressão nela. Ah! Se ao menos meu Keith se comportasse assim. Sonhava a senhora Rose. Keith fala muito de você. Benjamin continuou, envolvendo as mulheres na conversa, enquanto discretamente examinava o apartamento, tentando notar algo ou alguém suspeito.
Sério? Sorriu Madeline. Havia uma pitada de surpresa e amargura em sua voz, que não passou despercebida por Benjamin. Ele era bom em ler as pessoas e sentiu imediatamente que Madeline era infeliz em seu casamento. Mas ele não se deteve nisso, pois viera com um propósito diferente. Madeline parecia-lhe uma pessoa aberta e sociável, com quem ele achava interessante e confortável conversar. Mas não importava quantas perguntas ele lhe fizesse. Ele não conseguia determinar se o marido dela tinha um assistente. Oh! Além disso, Keith esqueceu os documentos. Madeline lembrou-se de repente. Um momento. Vou trazê-los para você. Nesse momento, Benjamin teve uma ideia inesperada que decidiu testar. Assim que Madeline lhe entregou os papéis, ele começou a franzir a testa. Algo errado? Ela reagiu imediatamente. Parece que há alguns erros nos cálculos, respondeu Benjamin. Isso não pode ser. Madeline respondeu rapidamente. E como você saberia? Sorriu Benjamin. Ele já havia recebido a resposta para sua pergunta. A reação dela foi mais reveladora do que quaisquer palavras. Eu vi o quão duro Keith trabalhou, disse ela após um momento de hesitação. Meu marido gastou tanto tempo e esforço neste trabalho. Ele verificou várias vezes. Bem, quem diria que nosso gênio seria uma jovem mulher? Pensou Benjamin. Bem, talvez eu esteja errado. Então vou verificar novamente. Ele sorriu, surpreso que tal descoberta rapidamente se transformou em confusão. Madeline era realmente uma economista talentosa. Ele poderia jurar isso após essa observação. Ele começou a fazer-lhe perguntas mais profissionais, recebendo excelentes respostas. Ele se perguntou por que ela estava enterrando seu potencial. No entanto, assim que ele olhou para a senhora Rose, para quem Madeline começou a preparar a medicação, as perguntas desapareceram. Uma raiva súbita por Keith, que fazia sua esposa cuidar de sua mãe doente e esquecia seu talento, cresceu dentro dele, fazendo suas mãos se fecharem em punhos. Ele sentiu ainda mais desprezo por seu subordinado. A propósito, seu marido mencionou que precisamos de funcionários no escritório? Benjamin perguntou de repente. Não. Madeline balançou a cabeça. Keith não gosta de falar sobre trabalho em casa. Sabe? Eu acho que você seria perfeita para o cargo de analista financeiro, continuou Benjamin. Com essas palavras, o coração de Madeline disparou. Ela se lembrou de como, alguns anos antes, trabalhava em uma empresa financeira e sonhava em alcançar essa posição. Mas teve que desistir. Por um momento. Ela até irradiou de alegria. Você não gostaria de tentar? Acho que sua candidatura seria considerada digna, continuou Benjamin. Eu adoraria, disse Madeline, sonhadora. Naquele momento, a senhora Rose começou a tossir forte. E Madeline teve que voltar à dura realidade. Que trabalho! Pensou Madeline. O que Keith vai dizer? E a senhora Rose? Quem vai cuidar dela? 100 perguntas urgentes inundaram sua mente. Mas terei que recusar, disse ela com pesar. Tenho muitas responsabilidades domésticas. Madeline olhou para a idosa. O senhor Aski assentiu, franzindo os lábios. Mais do que tudo, ele não queria deixar escapar um talento tão brilhante. Mas não podia insistir. Madeline tinha que concordar por conta própria. Ainda assim, aconselho que você pense bem sobre isso,
Sorriu Benjamin. Logo ele partiu. Madeline ficou em profunda reflexão. Claro! Ela não estava pronta para abandonar sua casa para ir trabalhar. Mas pensamentos de autorrealização começaram a preencher sua mente, fazendo-a agonizar sobre as oportunidades perdidas. O empresário não estava pronto para aceitar sua recusa. Ele queria garantir essa joia para sua empresa. E quase imediatamente elaborou um plano. No dia seguinte, ele chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Claire, assim que Keith chegar, peça para ele vir ao meu escritório. Instruiu o chefe. Assim que Keith entrou no escritório, a secretária transmitiu a ordem. Para quê? Keith imediatamente ficou tenso. O que ele quer comigo? Claire apenas encolheu os ombros, indicando que o chefe explicaria tudo pessoalmente. E de que humor ele estava? Keith continuou. No seu humor de sempre. Claire começou a se irritar. Apenas vá. E Keith se dirigiu ao escritório da gerência, perdido em suposições sobre o motivo de sua convocação. Assim que ele se aproximou da mesa do senhor Aski, o mesmo relatório que Madeline havia entregue foi colocado na frente dele. Keith franziu a testa. Ele se lembrava claramente de que não havia trazido esses papéis de casa. Achou que podia me enganar? O chefe o observou atentamente. Sim. Você foi bastante talentoso em passar os méritos da sua esposa como seus. Mas isso não pode continuar mais. Mas como? Foi tudo o que Keith conseguiu dizer. Será que Madeline contou tudo a ele? Ele pensou, tenso, já antecipando o escândalo que se desenrolaria em casa hoje. Isso não importa. O chefe o dispensou. Tenho uma proposta para você. Amanhã, Madeline assumirá o seu lugar. E você cuidará da sua mãe doente. Caso contrário, vou demiti-lo. Por alguns minutos, Keith ficou em estado de choque, tentando processar o que tinha ouvido. Eu concordo, disse ele, perplexo. Excelente. Sorriu o chefe. Não vou mais te segurar. Do escritório do chefe, Keith saiu com as pernas bambas. Em resposta às perguntas de Claire, ele apenas acenou com a mão e se afastou. Para a surpresa de Madeline e da senhora Rose, Keith voltou para casa muito mais cedo do que o habitual. Por volta da hora do almoço. Por que você não está no trabalho? Perguntou Madeline. Como se você não soubesse. Ele retrucou. Estava claro que ele estava muito descontente. Keith, eu não entendo, disse Madeline, ansiosa. O que aconteceu? Então, em voz alta, Keith narrou sua conversa com o chefe. Madeline não conseguiu reprimir um sorriso feliz. Do que você está sorrindo? Rosnou Keith, ainda mais irritado. Você planejou tudo isso deliberadamente? Você queria me demitir? Se eu soubesse que isso aconteceria, nunca teria te pedido ajuda. Bem, se não tivesse, teria sido demitido ainda mais cedo. Madeline pensou, mas disse algo completamente diferente em voz alta. Não sei como isso aconteceu. Não te armei uma cilada. Mas se seu chefe quer que eu trabalhe para ele, que assim seja. Você mesmo disse que precisamos do dinheiro. Keith não discutiu isso, embora estivesse muito infeliz com o rumo que as coisas tomaram. E assim que Keith olhou para sua mãe indefesa, que começou a tossir forte novamente, ele ficou sombrio. A perspectiva de cuidar dela não o agradava nem um pouco. Ele considerou seriamente contratar outra pessoa para fazer isso.
Madeline aguardava o dia seguinte com grande excitação. Ela passou muito tempo em frente ao espelho, escolhendo cuidadosamente sua roupa. Ela queria parecer fresca e respeitável, condizente com os outros funcionários do banco. No dia seguinte, ela chegou ao trabalho na hora certa. Ela foi recebida por ninguém menos que Benjamin, a quem ela ainda acreditava ser um colega e amigo de seu marido. Bom dia, Benjamin. Ela sorriu. A secretária ao lado quase engasgou com tamanha audácia e familiaridade. Mas o senhor Ask não ficou nem um pouco embaraçado. Na verdade, ele achou divertido, já que ele mesmo havia inventado essa história de cobertura. Bom dia. Ele sorriu de volta. Venha comigo. Precisamos discutir alguns detalhes. Quando ele confessou tudo, as bochechas de Madeline queimaram de vergonha. Ela tinha sido tão casual em sua conversa com o chefe que se sentiu desconfortável agora. Embora. O que eu tenho a ver com isso? Foi ele quem começou. Sua voz interior a tranquilizou. E ela se acalmou um pouco. Devo pedir desculpas por esta farsa, disse Benjamin. Mas eu não podia mais trabalhar com seu marido. Eu precisava de você. Eu valorizo muito a reputação da minha empresa. E mudanças eram necessárias. Madeline assentiu em compreensão. Em seguida, eles discutiram o relatório que Benjamin havia gostado. Finalmente, ele pôde obter respostas claras para todas as suas perguntas. E agora ele pediu a ela que apresentasse tudo aos outros funcionários para que pudessem traçar um plano de ação comum. Eu posso preparar uma apresentação e fazer um discurso. Madeline respondeu prontamente. Excelente. Comece. Instruiu o chefe. A reunião de hoje se tornou um verdadeiro triunfo para Madeline. Embora fosse apenas seu primeiro dia de trabalho, ela fez várias propostas úteis voltadas para o desenvolvimento. Ela até teve que entrar em uma discussão com o analista mais experiente sênior. Mas Madeline defendeu seu plano com dignidade, convencendo seu colega e, assim, ganhando imediatamente o respeito da equipe. Isso foi excelente, observou Benjamin no final do dia. Continue com o bom trabalho. Madeline voltou para casa sentindo como se estivesse andando nas nuvens. Finalmente, ela sentiu que estava no lugar certo, fazendo o que deveria fazer. Ao voltar para casa, ela encontrou a senhora Rose sozinha. Onde está o Keith? Ela perguntou. Não sei. Madeline. Suspirou a senhora Rose. Ele saiu para algum lugar hoje cedo. Os olhos de Madeline se arregalaram. Senhora Rose, você comeu alguma coisa hoje? Tomou seu remédio? Ela imediatamente bombardeou sua sogra com perguntas, as quais a idosa apenas abaixou a cabeça tristemente. Estava tudo claro. Madeline balançou a cabeça, ficando ainda mais desapontada com o marido. Apesar de estar exausta após um longo dia de trabalho, ela encontrou forças para preparar o jantar e passar algum tempo com sua sogra, para distraí-la de seus pensamentos tristes. No final do dia, ela literalmente desabou na cama e adormeceu instantaneamente, esquecendo completamente que seu marido não havia retornado. Madeline trabalhava na empresa há apenas alguns dias, mas já havia uma sensação de entusiasmo renovado em seu escritório. Era como se esta máquina de consultoria tivesse recebido um novo impulso e estivesse pronta para avançar ainda mais rápido. O senhor Ask estava extremamente satisfeito, pois agora tinha a oportunidade de trabalhar diretamente com uma economista talentosa, em vez de através de seu marido incompetente. No meio de outra reunião,
O telefone de Madeline tocou. Como estava sempre no silencioso. Não incomodou ninguém. Era um número desconhecido, que ela geralmente não atendia, temendo golpistas. Mas desta vez, ela se sentiu inquieta. Algo lhe dizia que deveria atender. Então, ela se desculpou e foi para o corredor. Madeline Rose? Anunciou uma voz feminina mecânica. Sim. Sou eu. Respondeu Madeline. Aqui é do serviço de emergência. A voz do outro lado informou impiedosamente. Sua sogra teve um ataque e estamos levando-a para o hospital. Estarei aí o mais rápido possível. Madeline ofegou. Quando a chamada terminou, ela apertou a cabeça. Seu corpo começou a tremer. O que ela mais temia havia acontecido. Madeline tinha a sensação de que não podia confiar em seu marido. E agora? Assim que ela deixou a senhora Rose sozinha, ela foi levada às pressas para o hospital. Benjamin, sentindo que algo estava errado, seguiu-a até o corredor. Está tudo bem? Ele perguntou, franzindo a testa. Não. Madeline respondeu com a voz embargada. E então relatou a conversa com o médico. Você pode ir. Eu te cubro. Disse Benjamin com confiança, pegando os documentos de suas mãos. E você pode usar meu motorista. Será mais rápido assim. Madeline agradeceu e correu para o hospital. Seu coração batia descontroladamente e ela se sentia culpada. Ao chegar ao hospital, ela soube que o prognóstico do médico não era animador. Sua sogra está atualmente na unidade de terapia intensiva. Disse o médico. Estamos fazendo todo o possível para salvar sua vida. Então, por favor, espere. Abraçando a si mesma, Madeline sentou-se em um banco e esperou. A espera era tão agonizante que Madeline não conseguia se acalmar. E o que poderia ser pior do que esperar? Especialmente quando você tem que suportar isso sozinho? Madeline mal largava o telefone. A cada minuto, ela descava o número do marido, pois ele precisava saber o que estava acontecendo com sua mãe. Que porco você é! Keith! Ela exclamou frustrada quando lhe disseram mais uma vez que o assinante estava temporariamente indisponível. Ele havia desligado o telefone deliberadamente para que ninguém o incomodasse. Em sua vida, havia uma nova paixão chamada Laura. Esta jovem, mas muito impetuosa garçonete o havia cativado completamente. Keith passava todo o seu tempo livre com sua amante, do qual ele agora tinha de sobra. Em algum momento, Madeline se cansou de ligar inutilmente. Em um acesso de raiva, ela jogou o telefone no chão. Oh! Que tola eu sou! Ela gemeu, olhando para a tela quebrada. Madeline tentou respirar fundo, pelo menos para tentar recuperar a compostura. Ela já havia passado várias horas no hospital, mas ainda não receberá nenhuma notícia. Foi apenas tarde da noite que o médico veio até ela. Está tudo bem, disse ele, sorrindo cansadamente. A operação foi um sucesso. Sua sogra está dormindo agora. Madeline exalou alto. Posso vê-la? Ela perguntou. Agora não é o melhor momento. Melhor vir amanhã, recomendou o médico. Eu entendo. Prometo não perturbá-la. Mas posso apenas olhar pelo vidro? Madeline insistiu. Finalmente, o médico concordou e a levou até a enfermaria. Madeline pôde ver a idosa. A senhora Rose estava de olhos fechados, e vários fios estavam conectados ao seu corpo.
o que causou uma nova onda de ansiedade em Madeline. Ela nunca tinha visto a mulher em tal estado. Madeline voltou para casa muito tarde. Para sua grande surpresa, ela viu seu chefe parado na porta. Benjamin Aski? Madeline exclamou com os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? A julgar por sua aparência. Ele estava ali há algum tempo. Você não estava atendendo minhas ligações. Explicou o senhor Aski. Então, decidi descobrir pessoalmente como sua sogra está. Madeline respirou fundo, tirando o telefone quebrado do bolso. Eu não as ouvi, disse ela sarcasticamente. O que aconteceu? Ele franziu a testa. Nada de especial. Apenas um colapso nervoso. Madeline o dispensou. E então o deixou entrar. Quando entraram na sala de estar, ela fez chá e contou-lhe tudo o que havia acontecido no hospital. Ela também não escondeu suas dúvidas sobre o trabalho. Às vezes, penso que se eu não tivesse ido trabalhar para você, ela estaria bem, disse Madeline. Francamente, acho que me precipitei. Nem pense em se culpar. Benjamin objetou bruscamente. Você está fazendo o que faz de melhor. E não é Keith quem deveria estar cuidando de sua mãe? Quando a conversa se voltou para o marido, Madeline apenas acenou com a mão. Não. Não posso mais deixar a senhora Rose sozinha, declarou Madeline teimosamente, baixando a cabeça. Sinto muito por decepcioná-lo, mas não posso agir de outra forma. Se algo tivesse dado errado hoje, eu nunca me perdoaria. Por um momento, um silêncio sombrio pairou no ar. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos. Madeline não conseguia parar de se culpar pelo que havia acontecido. E o chefe estava tentando descobrir como não perder uma funcionária tão valiosa. Existe uma boa clínica, disse Benjamin. Ela tem médicos e cuidadores altamente qualificados. Tenho certeza de que sua sogra pode receber um excelente cuidado lá. E então você poderia continuar trabalhando. O plano era excelente, exceto pelo aspecto financeiro. E assim, Madeline apenas balançou a cabeça. Temo que não possamos pagar. E não acho que minha sogra gostaria de morar lá, na frente de estranhos. Mesmo que fosse um hotel 5 estrelas. Suspirou ela. Primeiro, você pode levá-la para casa sempre que quiser. Nos feriados. Fins de semana. E quanto ao seu orçamento? Isso não tem nada a ver. Estou disposto a cobrir todas as despesas, declarou o homem. Não posso aceitar isso. Madeline imediatamente se animou. Benjamin suspirou e se aproximou dela, apertando suavemente seus ombros. Mas você deve, disse ele em um tom firme, mas gentil. Porque é a única opção que permitirá que você permaneça na empresa. E eu não vou te perder. Finalmente, quando a senhora Rose recuperou a consciência, ela foi transferida para um centro de reabilitação. Lá, ela recebeu um quarto separado, uma enfermeira e uma cuidadora que monitoravam sua condição 24 horas por dia. Ela também passou por procedimentos destinados a aumentar sua imunidade. Madeline continuou a trabalhar para Benjamin. Quando chegou ao escritório, viu uma pequena caixa amarrada com uma fita branca em sua mesa. Dentro, havia um telefone. Ao lado, um bilhete: você deve estar sempre acessível. Naquele momento, suas bochechas ficaram rosadas e um sorriso feliz brincou em seus lábios. Se não fosse por Benjamin, ela teria perdido completamente o ânimo.
Madeline tentava ligar para sua sogra todos os dias e visitá-la a cada 2 dias. Apesar do bom atendimento, a senhora Rose ainda estava triste, pois sentia falta de sua nora, a quem considerava sua própria filha. Quanto a Keith, ele reagiu com indiferença e nunca a visitou. Madeline mal se conteve para não dizer a ele tudo o que pensava sobre ele. A senhora Rose também entendeu tudo. Eu não fui uma boa mãe, disse ela, balançando a cabeça. Madeline não sabia o que dizer em resposta. Ela apenas apertou a mão frágil em um gesto de apoio. Finalmente, sua mente se abriu. A mulher percebeu que isso não poderia continuar mais e entrou com o pedido de divórcio no dia seguinte. Keith ficou furioso com a notícia. Primeiramente, foi um golpe em seu ego, pois ele pensava que seria ele a deixar Madeline. Mas aconteceu o contrário. Como Keith ainda tinha acesso à empresa, ele pôde ir e causar um escândalo. Quem você pensa que é? Já se viu? Ele gritou. Sou eu quem está se divorciando de você. Entendeu? O homem gritava. Madeline ficou chocada. Não sabia como reagir a um comportamento tão inadequado. Ela apenas ficou parada, atônita. Gradualmente, curiosos começaram a se reunir ao redor deles. Ela se sentiu envergonhada. Por favor, pare com isso, disse ela, olhando ao redor. Envergonhada. Por que você está se envergonhando? E eu quero que todos saibam que pessoa miserável e baixa você é. Você me contornou. Tomou meu lugar e agora está pedindo divórcio. Continuou a lamentar o marido ferido. Logo, os gritos atraíram a atenção de Benjamin. O que você está fazendo? Exigiu Benjamin ao se aproximar. E como ousa falar com uma mulher assim? Ainda mais sua esposa? Eu não me importo. Ele retrucou. Eu me demito. Boa sorte ficando neste buraco. Quando ele foi finalmente escoltado para fora e os colegas se dispersaram, Madeline afundou em sua cadeira e agarrou a cabeça. Ela estava incrivelmente envergonhada. Seu chefe, aproximando-se, tocou suavemente seu ombro. Não se preocupe, disse ele em uma voz calmante. Você não é responsável pelo comportamento dele. Madeline assentiu agradecida, apreciando seu apoio. Com a saída de Keith, a empresa entrou em um período sombrio. Todos os indicadores caíam cada vez mais a cada dia. Parceiros estavam inexplicavelmente rompendo relações. E o número de funcionários diminuía gradualmente. Benjamin não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele ficava até tarde em seu escritório todas as noites, verificando as contas, tentando descobrir o que estava acontecendo. Mas sem sucesso. Isso o tornava extremamente nervoso e irritável com seus subordinados. Não aguento mais, exclamou Claire um dia. Eu me demito. Outro rato abandonando o navio que afunda, pensou Madeline. Devido aos lucros significativamente reduzidos da empresa, Benjamin mal conseguia pagar os salários dos funcionários. Como resultado, eles estavam saindo em massa para os concorrentes, que estavam igualmente contratando o pessoal conhecido de Benjamin. Levou algum tempo para Madeline descobrir a perda de informações importantes. Acontece que, antes de sair, seu marido as levará consigo e as compartilhou com os concorrentes. Keith há muito preparava o plano B. Devido a seus numerosos erros no trabalho, ele esperava ser demitido. Então se preparou para essa eventualidade. As coisas de Madeline também não iam bem. Ela havia se divorciado do marido.
Mas ele conseguiu encontrar um bom advogado. Então bastou uma audiência para deixá-la sem um apartamento. Não importava o quanto ela tentasse provar que havia investido muito dinheiro de suas economias nele. Não adiantou. Eu te dou exatamente um dia para sair da minha casa, disse Keith. Zumbeteiro. Caso contrário, todas as suas coisas serão jogadas da varanda. Que verme você é? Disse Madeline, fazendo uma careta. E o que eu estava pensando quando me casei com ele? Por que eu vi um homem nele? Pensou Madeline enquanto arrumava suas coisas. Ela se encontrava em uma situação difícil. Não tinha dinheiro para alugar um lugar para morar. Nem parentes ou amigos próximos com quem pudesse ficar por alguns dias. Então, Madeline não conseguiu pensar em nada melhor do que se mudar para o escritório. Dado que o número de funcionários havia diminuído significativamente recentemente. Isso era possível. Mesmo à noite, ela pensava em como salvar a empresa e restaurar sua antiga reputação. O pior era que o capitão do navio, Benjamin, estava começando a perder a esperança de consertar qualquer coisa. Madeline notou como ele estava cada vez mais desistindo. Se nos primeiros dias o chefe tentava freneticamente fazer algo, agora às vezes ele nem aparecia na empresa. Por acaso, Madeline testemunhou uma conversa telefônica que o chefe estava tendo. Eu entendo tudo, disse ele. Estamos realmente afundando. Mas não posso chegar mais cedo. Tenho que trabalhar. Senão perderei tudo. O rumo da conversa a alarmou. Ela involuntariamente começou a ouvir. Seja mais rigoroso com os meninos. Não quero que eles se aproveitem de todo mundo. Acrescentou Benjamin antes de desligar. Devido ao movimento desajeitado, Madeline derrubou um vaso próximo, que se espatifou no chão, revelando sua presença. Desculpe. Ela gaguejou. Eu não queria bisbilhotar. Simplesmente aconteceu. Mas Benjamin não se importou. Ele tinha tantos problemas agora que este episódio inocente era a menor de suas preocupações. Benjamin não queria ficar sozinho. Ele sugeriu que Madeline tomasse um chá com ele. Ao que ela concordou. Ela também estava passando por um momento difícil e ficou muito feliz em ouvir outra pessoa e, ao mesmo tempo, desabafar. Benjamin contou a ela que estava criando 2 filhos gêmeos, sozinho. Eles tinham 7 anos. Recentemente, eles vinham tendo conflitos constantes, o que deixava os meninos chateados. E eles não queriam falar com ele. Benjamin se sentia um péssimo pai, que tinha que se desdobrar entre seus filhos e seu negócio falido. E agora ele estava falando com a babá deles. Ela estava reclamando do mau comportamento dos meninos. Onde está a mãe deles? Perguntou Madeline. Ela nos deixou há alguns anos. Fugiu para a França com meu melhor amigo. Disse Benjamin simplesmente. Ao que Madeline apenas suspirou significativamente. Eles ficaram em silêncio por um tempo antes que o homem falasse novamente. Eu devo ser honesto com você, disse Benjamin quando o chá já havia esfriado. As coisas estão ruins. Você provavelmente entende isso. Então não quero te prender. Se você decidir sair, eu entenderei. Com suas habilidades, você encontrará rapidamente um bom emprego. No entanto, em vez de fugir do navio que afunda, Madeline pegou sua mão e falou com firmeza, nunca. Ficarei com você e vamos consertar tudo. Agora era a vez dela de apoiá-lo. Por um momento, os olhos de Benjamin se iluminaram. Ele viu diante de si não apenas uma funcionária talentosa, mas uma mulher forte, corajosa e leal a ele.
Sua crença em um futuro melhor o carregou de energia, não permitindo que ele desistisse. Talvez você esteja certa. Benjamin quase sussurrou, apertando as mãos dela em resposta. Talvez ainda haja uma razão para lutar. Enquanto eles tentavam desesperadamente resistir ao destino e impedir que a empresa fosse à falência, sua ex-sogra, pelo contrário, estava desistindo. Mesmo que seus sinais vitais estivessem melhorando, seu estado emocional permanecia pesado. A senhora Rose estava em um estado de profunda melancolia. Ela refletiu sobre toda a sua vida e chegou à triste conclusão de que não havia se realizado. Ela estava muito chateada com seu filho, em quem uma vez depositara todos os seus esforços, e que agora não era digno nem mesmo de sua menor atenção. Assim, a cada dia que passava, ela perdia mais e mais sua vontade de viver. E no primeiro dia do inverno, quando uma forte geada atingiu a senhora Rose, teve um ataque. 1 hora depois, ela faleceu. Madeline só conseguiu ofegar, enquanto as lágrimas brotavam em seus olhos. Ela foi tomada pela histeria ali mesmo no trabalho. Benjamin, que estava por perto, imediatamente a abraçou, oferecendo seu apoio. Madeline se agarrou a ele como uma tábua de salvação. Ela sentiu que se soltasse agora, certamente desmaiaria. Quando ela finalmente chegou ao hospital para cuidar de todos os arranjos do funeral, uma jovem enfermeira se aproximou dela e lhe entregou um bilhete. A senhora Rose me pediu para entregar isso a você depois que ela se fosse, disse a moça, antes de expressar suas condolências e sair. Franzindo a testa, Madeline começou a ler. No bilhete, sua ex-sogra confessava que não tinha bens materiais para legar a seus filhos. Então não via sentido em usar os serviços de um notário e decidiu dizer tudo nesta mensagem. A senhora Rose escreveu que tinha uma caixa de joias escondida no campo, no lugar onde ficava a casa de sua infância, onde ela nasceu e foi criada. A idosa desejava muito que essas joias pertencessem a Madeline após sua morte. Nunca poderei te agradecer o suficiente por tudo que você fez por mim, mas espero que esta caixa de joias possa te ajudar algum dia. Depois de terminar de ler, Madeline sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, ela estava sobrecarregada de tristeza pela mulher que considerava sua mãe. Mas, por outro lado, essa herança poderia de fato ajudá-la agora. Sem perder um momento, Madeline partiu para o endereço especificado. Levou meio-dia para chegar à caixa de joias. No entanto, ela não se arrependeu. Assim que encontrou a casa antiga, seu coração doeu. O tempo havia cobrado seu preço, deixando apenas ruínas desta casa. No entanto, uma vez, a vida fervilhava ali e todos eram felizes. Não é de se admirar que a senhora Rose se lembrasse deste lugar com grande carinho. Encontrar a caixa de joias foi fácil. Estava escondida atrás da casa, debaixo de uma árvore. Madeline a envolveu cuidadosamente em um pano e a colocou em sua bolsa. Ela sabia o que tinha que fazer a seguir. Alguns dias depois, uma pilha de dinheiro foi colocada na frente de Benjamin. Ele olhou para Madeline surpreso. O que é isso? Ele perguntou. Esta é nossa chance de recomeçar? Madeline sorriu, e seus olhos brilharam triunfantemente. Ela decidiu vender a maior parte das joias para impedir que a empresa fosse completamente à falência. Não. Não posso aceitar isso, protestou Benjamin, levantando a mão. Mas você deve, disse Madeline, repetindo suas próprias palavras de alguns meses atrás.
Assim, graças a esse dinheiro, Benjamin e Madeline tiveram os recursos para dar a seus concorrentes uma resposta digna. Eles conseguiram pagar todas as suas dívidas e também atrair novos investidores. Gradualmente, as coisas começaram a melhorar. E em poucas semanas eles conseguiram contratar novos funcionários. Muitos dos especialistas que haviam saído queriam voltar. Mas Benjamin lhes deu um não firme e inflexível. Ele não dava segundas chances, acreditando que quem o traiu uma vez, certamente o faria novamente. Madeline concordou com ele. No primeiro mês após a reorganização da empresa, eles conseguiram empatar. Então, Madeline foi nomeada vice de Benjamin. No entanto, isso era apenas no papel. Na verdade, eles se tornaram parceiros que tomavam todas as decisões juntos. E eles formaram uma dupla deslumbrante. Não apenas profissionalmente, mas também pessoalmente. A faísca que se acendeu em seu primeiro encontro começou a queimar ainda mais forte. Tanto Benjamin quanto Madeline há muito sentiam essa atração. Mas havia tantos problemas entre eles que não podiam ceder aos seus sentimentos. No entanto, eles estavam sempre lá um para o outro, sendo um apoio e um ombro para se apoiar. Após 6 meses, eles conseguiram levar a empresa a um novo patamar. Ela se tornou ainda mais bem-sucedida do que antes. Aparentemente, para voar alto, você precisa cair feio primeiro, observou Benjamin depois que se soube que eles conseguiram aumentar os lucros muitas vezes. Gradualmente, a vida de Madeline começou a se estabilizar. De uma dona de casa infeliz, ela se tornou não apenas uma mulher bem-sucedida, mas também amada. Ela nunca esqueceu a quem devia tudo. A nora grata frequentemente visitava o túmulo de sua sogra, levando suas rosas brancas favoritas e compartilhando tudo o que estava acontecendo. Como sinto falta de nossas conversas, disse Madeline, sentada em um banco. Ela costumava visitar o túmulo toda semana e um dia encontrou um convidado inesperado lá. Era Keith. Embora fosse difícil reconhecê-lo. Emagrecido, com a barba por fazer, pálido, ele se tornará uma sombra de si mesmo. Aproximando-se, ela ouviu seu ex-marido chorando. Toda a sua aparência lembrava um cão espancado e indesejado. Keith? Madeline perguntou suavemente, sem acreditar em seus olhos. Ele imediatamente se virou para ela e enxugou as lágrimas. Sim. Sou eu. Estava claro que ele havia chegado ao fundo do poço. Ele não tinha mais a quem recorrer para pedir ajuda, ou mesmo apenas para conversar. Então, Keith foi ao túmulo de sua mãe, a única pessoa que sempre o amou. Naquele momento, Benjamin apareceu, que sempre buscava Madeline no cemitério. Claro, o ex-marido de Madeline não ficou feliz em ver seu ex-chefe. E ele percebeu que não tinha chance de se reconciliar com Madeline. Já havia outro homem ao seu lado. Então, ele começou a implorar por seu emprego de volta. No entanto, seu ex-chefe permaneceu inflexível, sem segundas chances. Ele sibilou, antes de pegar a mão de Madeline e se dirigir ao carro. Mas Madeline não era tão categórica. Ela sentiu pena de Keith. Ela até decidiu dar a ele o restante da herança. Afinal, aquela caixa de joias pertencia à mãe dele. E descobriu-se que Keith tinha pleno direito a ela. Você tem certeza? Benjamin não entendeu sua generosidade. Afinal, você sofreu muito por causa dele, assim como a mãe dele. Você está disposta a perdoar e ajudar? Ao contrário do marido, Madeline sabia perdoar.
ela decidiu seriamente transferir parte das joias para seu ex-marido. Principalmente porque ela mesma considerava isso a coisa certa a fazer. Obrigado. Keith a agradeceu sinceramente. Agora, tudo será definitivamente diferente. Eu mudei. Entendi tudo. Não vou repetir os erros do passado para me encontrar no fundo do poço novamente. Keith de fato reavaliou sua vida durante esse tempo. Ele percebeu que havia se comportado terrivelmente com seus entes queridos. Ele era atormentado pela culpa e não conseguia dormir à noite. E então, para encontrar consolo, ele foi à igreja. Ele orou. Conversou com o padre e também doou dinheiro para um fundo de caridade. Desta forma, ele queria expiar seus pecados perante sua mãe falecida. Alguns meses depois, Madeline se casou com Benjamin. Ela se tornou uma mãe maravilhosa para 2 gêmeos travessos, que a amaram desde o primeiro dia. O pai deles estava preocupado que pudesse haver problemas, já que ele mesmo não vinha se dando bem com eles ultimamente. Mas felizmente tudo ficou bem. Madeline conseguiu cercá-los de amor e carinho, o que faltava aos meninos. Foi assim que Madeline encontrou a felicidade. E meio ano após o casamento, ela descobriu que estava grávida. Isso foi tão inesperado, pois Madeline estava completamente satisfeita em criar os filhos do marido de seu primeiro casamento. Mas essa gravidez ainda trouxe imensa alegria a todos. Acho que será uma menina, disse Benjamin um dia, acariciando a barriga da esposa. Você quer uma filha? Madeline sorriu. Mas ela era absolutamente indiferente ao sexo do futuro bebê. Ela só queria que a criança nascesse saudável. Sim, confessou seu marido. Ela será tão bonita, forte e inteligente quanto sua mãe. Talvez tenha sido um pressentimento, ou forte desejo de Benjamin. Mas algumas semanas depois, quando o casal foi fazer uma ultrassonografia para descobrir o sexo do bebê, disseram-lhes que era uma menina. E naquele momento, eles se sentiram as pessoas mais felizes do mundo.